Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal. Hoje, nossa aula de número 10, nós vamos dar início então ao estudo dos princípios. E aí, dos diversos princípios, professor, tem uma ordem para seguir esse estudo dos princípios? Não, tá? Na verdade, o professor escolhe aí os princípios na ordem que ele entender melhor, não é necessidade de você ver um princípio para ver outro. Vamos começar então com o princípio da presunção de inocência, também chamado aí de princípio da não culpabilidade. Tá? São sinônimos aí, princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade, ok? Professor, o que nós vamos estudar hoje? Olha só, primeiro eu vou trazer uma definição bem rápida do que é o princípio da presunção de inocência. Em seguida, nós vamos entrar num breve histórico, vou trazer um conceito histórico, como que surgiu o princípio da presunção de inocência. Depois eu vou trazer para vocês as terminologias que são mais usadas. Depois eu vou trazer a previsão legal, quais dispositivos legais que estão previstos, então, o princípio da presunção de inocência. Depois nós vamos falar se a prisão antes do trânsito julgado, se ela confronta o princípio da presunção de inocência. Porque você vai falar, poxa, pessoal, mas eu vi mesmo pessoas que são presas antes do trânsito julgado da sentença. Antes que eu tenha uma sentença, ele já é preso. Isso não vai contra o princípio da presunção de inocência? Vamos falar sobre isso também. E vamos finalizar, então, a nossa aula falando quais são as consequências da aplicação desse princípio, quais são os desdobramentos da aplicação do princípio da presunção de inocência, ok? Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre a definição, né? Uma definição geral aqui, só para a gente começar a ter uma ideia. Olha só. Presume-se que toda pessoa é inocente até que se prove em contrário. Como seria isso, professor? Olha, existe uma presunção geral, existe uma ideia geral. De quê? De que toda pessoa é inocente. Então, presume-se que ela é inocente, é a ideia inicial que nós temos. Ora, se presume-se que todas as pessoas são inocentes, então o que tem que ser provado não é que ela é inocente. Tem que ser provado é a culpabilidade dela, é de que ela é culpada. Então, nós partimos de um pressuposto. Todos são inocentes. E até quando? Até que se prove em contrário. Ou seja, pessoal, mas essa presunção, ela é iuris tantum ou ela é iure et deure? Ou seja, ela é iure et deure é uma absoluta? Não. Ela é uma presunção relativa. Né? É uma presunção iuris tantum. É uma presunção relativa. Por quê? Porque pode-se ainda fazer prova em contrário. Mas observe que a gente poderia ter o contrário, né? Poderia ser assim, presume-se que todos são culpados e que tem que se fazer prova de que é inocente. Seria uma outra forma de outro parâmetro, né? Um outro ponto de referência. Mas o que nós temos, e até por uma questão de bom senso, é que, na verdade, presume-se de início que todos são inocentes. Tá? Até quando? Até que se prove em contrário de que ele não é inocente. Tá? Então, nós partimos da ideia que todos são inocentes e que tem que se fazer prova de que a pessoa é culpada. Pronto, isso aí é a ideia geral do princípio da presunção de inocência. Vamos começar agora com um breve histórico, o surgimento, como que surgiu. A nossa história aqui começa no início do século XVIII na Inglaterra. Tá? Então imagine lá o cenário no início do século XVIII na Inglaterra. As penas eram penas exemplares, eram penas muito rigorosas, como por exemplo o chicoteamento. Chicoteamento havia esse tipo de punição exemplar, que era o chicoteamento. Existia também outro, que era o desterro, ou seja, a expulsão do local que a pessoa vivia. Era outro tipo de pena exemplar que existia. E existia também a pena de enforcamento, que seria a pena de morte, né? A pena capital, a pena de enforcamento. Bom, o que ocorreu é o seguinte, naquele período existiam mais de 200 crimes que eram punidos com morte. Mais de 200 crimes eram punidos com morte. Esses julgamentos eram realizados no Palácio de Justiça de Londres. Tá? Aqui estão imagens do palácio ao tempo, existe hoje ainda ele lá, é um local que hoje é muito visitado pelos turistas. E naquele tempo, no início do século XVIII, nós tínhamos lá um sistema que era chamado Sistema do Código Sangrento. Professor, o que era isso? As pessoas eram condenadas não porque cometeram especificamente os crimes, mas a finalidade maior não era condenar a pessoa porque ela cometeu o crime. A finalidade maior era inibir o cometimento dos crimes. Em vez de você julgar a pessoa pelo cometimento de crime, você julgava aquilo para evitar que outras pessoas cometessem aquele crime. Ok? Aí você fala, poxa, professor, você falou aí que são mais de 200 crimes eram punidos com morte. Então quer dizer que o julgamento deveria ser um julgamento muito rigoroso, né?
porque já que tantas penas, tantos crimes eram punidos com morte, aí que está o problema. Como ainda não existia a ideia do princípio de presunção de inocência, a sentença, por exemplo, de enforcamento, ela era prolatada em aproximadamente 15 minutos. Ou seja, do momento em que se acusava até o momento que se prolatava uma sentença, decorria apenas 15 minutos. Aí você fala, poxa, mas 15 minutos? Sim, sabe por quê? Não existia, por exemplo, a defesa técnica. Ou seja, não existia a defesa realizada por advogados, por pessoas especialistas ali na questão processual. Também não existia a prova pericial. A pessoa não tinha direito de apresentar prova pericial, também não tinha direito de apresentar prova testemunhal. Ou seja, era baseado, na verdade, apenas no que ele dizia. Ok? Não se analisavam as provas. Posteriormente, então, posteriormente, começaram a surgir as ideias iluministas que preconizavam o exame das provas. E aí, William Garrow foi um grande defensor dessas ideias aqui no início do século XVIII na Inglaterra. William Garrow, ele trouxe essas ideias iluministas aqui para o direito, dizendo o seguinte, olha, tem que se examinar as provas e não o que a pessoa diz. Você não deveria analisar a resposta que o réu tinha que dar às suas acusações, simplesmente. Mas não, as provas apresentadas por ele, como, por exemplo, prova testemunhal, por exemplo, uma prova pericial, uma prova documental, e ele, por exemplo, poderia até ficar silente, ele poderia não falar nada, e esse silêncio dele não poderia ser usado contra ele. Por quê? Toda pessoa ela é inocente até prova em contrário. A análise não seria especificamente apenas só do que ele dizia, mas também não só do que ele dizia, mas as provas também apresentadas por ele, certo? Então mudou o foco. Então, surgiu esse princípio, então, de que toda pessoa é inocente até que prova em contrário. Vamos falar sobre as terminologias mais utilizadas. Bom, porque é o seguinte, o mais conhecido, que você vai ver muito por aí, é o princípio da presunção de inocência. Essa terminologia é a mais comum, é a mais utilizada. Presume-se inocente até prova em contrário. Ou seja, presume-se que a pessoa é inocente até que se prove em contrário. É uma presunção, igual eu falei, né? Uma presunção iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa. Só que atualmente a doutrina moderna, né, ela veio dizendo assim, olha, na verdade esse princípio da presunção de inocência, essa terminologia, existe uma impropriedade técnica. Surgiu então a terminologia estado de inocência. Ou seja, estado de inocência, sim, não falamos mais que a pessoa que presume-se que a pessoa é inocente, mas sim dizemos que ela é inocente até que se prove em contrário. Professor, existe diferença? Claro que existe. O estado de inocência, quando você fala que a pessoa ela é inocente, é muito mais forte do que você dizer que presume-se que ela é inocente. Uma terceira terminologia, que também é sinônimo dessas duas, é o princípio da não culpabilidade. Tá? O que diz esse princípio? Ninguém pode ser considerado culpado por algo senão após o trânsito julgado de sentença condenatória. Então essas três terminologias, meus amigos, vocês podem achar. Princípio da presunção de inocência, que presume-se que ele é inocente até que prove o contrário. O estado de inocência, que diz que ele é inocente até que se prove o contrário. E o princípio da não culpabilidade, que diz que ninguém será considerado culpado por algo, senão depois do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Ok? Essas aí são as terminologias. Bom, vamos lá, dando seguimento. Previsão legal. Vamos passar agora a entender onde está a previsão legal desse princípio da presunção de inocência ou princípio do estado de inocência, ou da não culpabilidade, né? Já entendemos os três terminologias, vamos usar as três terminologias. Onde está previsto, professor, legalmente? Vamos começar aqui o seguinte. Após a Segunda Guerra Mundial, esse princípio ele se destacou muito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948. O artigo 11, número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza lá o seguinte: toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Mas aí você fala, poxa, professor, legal, mas eu queria saber aqui no Brasil. Aqui no Brasil, na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, onde está previsto o princípio da presunção de inocência, ou estado de inocência, ou o princípio da não culpabilidade? Olha lá, está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ele traz lá o princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência.
Olha só, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Leia-se o seguinte, né? Todos serão considerados inocentes até quando? Até que ocorra o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ok, pessoal? E quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Aí sim, aí já não tem mais a presunção, você já tem a certeza de que ele não é inocente. Aí você tem a certeza de que ele é culpado. Mas até que ocorra esse trânsito em julgado, professor, e como assim trânsito em julgado? Ora, quando vem lá a certidão lá da secretaria dizendo, no dia tal, transitou em julgado a sentença penal condenatória, quando a certidão informa essa data, nessa data do trânsito em julgado, aí sim você pode dizer, você é culpado. Tá? Antes disso, não tem como você dizer que a pessoa é culpada. Ah, mas ele matou tantas pessoas, ele matou, tem tantas provas. Pode ter N provas. Só que presume-se que ele é inocente. Aí tramita-se todo o processo. Foi prolatada a sentença. Transitou em julgado, a data que transitou em julgado a sentença penal condenatória, né, que condenou ele, transitou em julgado. Aí sim você pode dizer, pronto, agora eu posso falar. Você não é inocente, você é culpado. Ok? Bom, mas aí além da Constituição Federal, nós temos também outra previsão no nosso ordenamento jurídico aqui do princípio da presunção de inocência ou estado de inocência, que é o nosso Código de Processo Penal. Lá no artigo 283 do CPP, ele traz também esse princípio. Vamos acompanhar a leitura do artigo 283? Olha só. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Professor, mas onde está previsto aqui que o princípio da presunção de inocência? Está bem aqui, ó. Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. A mesma ideia lá que nós lemos agorinha do inciso 57 da Constituição Federal. Ou seja, a pessoa só vai poder ser presa com o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas aqui é interessante que ele traz aqui exceções. Então, quando ele fala aqui que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ele está dizendo uma exceção. Ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, é outra exceção. Aí diz aqui, né? No curso de investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. São exceções. Mas a regra é que a presunção de inocência é de que ninguém pode ser preso por nada, sem motivo algum. Então, por exemplo, a autoridade judiciária competente, ela não pode, por exemplo, mandar prender alguém se não for nesses casos previstos em lei. E tem que ser, a lei ainda coloca que tem que ser devidamente escrita e fundamentada, ou seja, ele não pode dar uma ordem verbal de prisão. A ordem tem que ser escrita, tem que ser fundamentada e tem que ser essas exceções previstas aqui. Não é que são exceções dizendo que ele é culpado. Ele não está sendo preso porque ele é culpado. Vamos ver aqui que o motivo é outro. Ele continua sendo inocente, entendido como inocente nesse período. Então as prisões que existem aqui não são em decorrência de entender que ele é culpado. Tá? Não é por esse motivo. Bom, você fala assim, professor, mas então quer dizer que essa prisão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, ela não vai contra a presunção de inocência? Senhora, se eu só presumo que alguém é inocente, se eu digo que alguém é inocente, por que eu estou prendendo? Tá? Será que existe uma contradição? Bom, vamos ver isso aqui, né? Primeiro, antes da gente falar sobre isso, é preciso a gente dar uma passada bem rápida nas espécies de prisão. Vamos falar aqui de 3 espécies de prisão inicial aqui. Nós temos lá as prisões provisórias, que são prisões cautelares. Tá? Essas prisões provisórias, prisões cautelares, eu já queria dizer para vocês o seguinte, elas são chamadas também de prisões processuais. Por quê? Porque essa prisão ela não tem a finalidade educativa, punitiva, ela é uma prisão processual, ela é para garantir a ordem pública, é para garantir o processo, é para garantir a investigação processual. A finalidade dela é essa. Bom, outra prisão que nós temos é a prisão como execução de pena, é a prisão definitiva. Essa prisão aqui, ela tem um caráter definitivo. Então, transitou em julgado a sentença penal condenatória, a pessoa vai então cumprir a sua pena, já é considerado culpado e vai se cumprir a sua pena. Uma discussão que teve aí, que já teve em 2016 no STF e teve agora em 2019, é a execução provisória da prisão antes do trânsito julgado. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E se isso também confronta com o princípio da presunção de inocência. Então falamos aqui das prisões cautelares,
que são as prisões provisórias, também são prisões processuais. Falamos da prisão como execução de pena, que é outra espécie de prisão, que já com a sentença prolatada. Aí vamos falar agora se ela é possível ser feita antes do transjulgado ou só após o transjulgado. E temos um terceiro tipo de prisão, que é a prisão civil, ok? Professor, quais são as prisões provisórias, as prisões cautelares? Aí nós temos lá a prisão em flagrante, que é uma prisão provisória, uma prisão cautelar, natureza precária, né? Temos também a prisão temporária, como outra prisão cautelar, outra prisão provisória, e também uma terceira que é a prisão preventiva, muito conhecida aí, vocês verem aí por ordem judicial, muitas pessoas sendo presas de maneira preventiva. Aí você fala, professor, mas essas prisões aqui, não vai contra o princípio da presunção de inocência? Não, tá? Porque essas prisões aqui são prisões processuais. Tá, o que é a prisão em flagrante? Bem rápido aqui, só para a gente dar uma passada. Prisão em flagrante é aquela em que o agente está cometendo, ou seja, ele está praticando os atos executórios, ou também que ele acaba de cometer o crime, já houve o resultado do crime, então que ele está cometendo, ou acaba de cometer o crime, ou também quando ele é alcançado após a perseguição, ou também quando ele é encontrado com instrumentos ou objetos do crime. E o que seria a prisão temporária? A prisão temporária ocorre apenas durante fase de investigação do inquérito policial. Pessoal, quem é que requer isso aqui? O juiz que de ofício decreta a prisão temporária? Não, ela é requerida então pela autoridade policial ou pelo membro do Ministério Público. E temos também a prisão preventiva. A prisão preventiva aqui visa o quê? Tem qual objetivo? Proteger o inquérito ou o processo. Bom, aqui você já percebe, meus amigos, que a prisão preventiva ela pode estar presente tanto na fase de inquérito, de investigação criminal, como também na fase de processo. Diferente lá da prisão temporária, que só pode ser requerida na fase de inquérito, aqui a prisão preventiva em qualquer fase, tá, do processo, da investigação ou do processo. Visa o quê? Proteger o inquérito ou processo, também a ordem pública ou econômica ou a aplicação da lei. Pessoal, então está previsto lá nos artigos 311 e seguintes, né, do CPP, do Código de Processo Penal, principalmente lá, os requisitos estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. Prisão como execução de pena, olha só, aqui nós temos o seguinte, é a prisão como a execução efetivamente da pena que está prevista lá na sentença. Então aqui, quando falamos prisão como execução de pena, observa que ela não visa proteger o inquérito, ela não tem finalidade de ordem pública, de economia, de aplicação da lei, não tem isso. É exatamente, já existe a sentença, aqui quando já existe a sentença prolatada pelo juiz competente, e aí então se vai executar aquela pena prevista na sentença. Tá? Essa pena aqui, perceba que a natureza jurídica dela é diferente das penas provisórias. A pena como execução de pena ela é diferente das prisões provisórias, porque ela já vai estar cumprindo aquele dispositivo que está lá na sentença penal condenatória, ok? Bom, e aí temos a última aqui, né, prisão civil, que é a única que nós temos, que é o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ao devedor de alimentos. Aqui é a única prisão civil que nós temos atualmente. Entendido aqui as espécies de prisão, né, as principais espécies de prisão, existem outras também, mas essas aqui são as principais. Aí vamos agora voltar aqui no nosso questionamento. A prisão antes do trânsito julgado, sentença condenatória, ela não vai contra o princípio da presunção de inocência? Você pode perguntar, pessoal, não é contra, não? Tá, vamos analisar aqui por espécie, já que a gente conhece as duas principais espécies. Primeiro, vamos falar sobre as prisões provisórias, né, as cautelares, e depois vamos falar da prisão como execução provisória ou definitiva da pena prevista lá na sentença, ok? Tem que entender bem isso aqui. Bom, prisões provisórias são chamadas prisões cautelares. Quais são elas? Nós falamos a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Bom, essas prisões provisórias, elas vão contra o princípio da presunção de inocência? Olha, já é pacífico isso não é questão de discussão, nem pelo STJ, nem STF, nem jurisprudência de forma alguma. Por quê? Nem doutrina. Bom, são plenamente cabíveis, pois têm natureza cautelar de caráter processual. Conforme eu havia dito, essas prisões provisórias, a finalidade dela, elas existem não porque considera-se que alguém é culpado, são questões de caráter processual. Observe que a prisão em flagrante, na verdade, ocorre porque a pessoa está cometendo um crime, ou acabou de cometer, ou é perseguido, ou é encontrado com objetos lá do crime. Né? A prisão temporária, ela tem a finalidade dela também, para você poder ter efetividade na investigação policial, lá no inquérito. A prisão preventiva
também tem sua finalidade, que é lá a ordem pública, né, é proteger a questão das provas, ter a efetividade da sentença, mas observe, não é porque deixou de se presumir que a pessoa é inocente. Não, não é por isso. Tá? Então são chamados de prisões de caráter processual. Ah, então quer dizer que realmente a questão é processual, professor. Até eu percebi que essas prisões provisórias, cautelares, elas são prisões processuais, sim. E tem que se estar presente a comprovação do periculo in mora. Tá? O periculo in mora tem que estar presente aqui. Porque a cautelar, ela é precária, ela não é definitiva, ok? Inclusive a lei, ela traz lá requisitos, né? Requisitos que devem ser cumpridos lá pela autoridade judiciária ou pelo agente policial quando está fazendo a prisão em flagrante. Então tem toda essa questão, porque ela não é regra, ela é exceção. Mas ela existe? Existe, para garantia do processo, por isso chamado de prisões de caráter processual. Tá, e a prisão como execução de pena? Aí nós temos lá a prisão como execução provisória de pena e a prisão como execução definitiva de pena. Tá? Nós tivemos atualmente uma proibição de prisão após condenação em segunda instância, que era a prisão como execução provisória de pena. Tá? No julgado recente, né, o STF agora em novembro de 2019, mais especificamente dia 7 de novembro de 2019, é necessário haver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que alguém seja preso. O que acontecia, assim, bem rápido, de maneira bem sucinta, né? A pessoa ela tinha uma sentença penal condenatória em primeira instância. Segunda instância também tinha a sentença penal condenatória. Seja lá do Tribunal de Justiça ou do TRF, saía essa sentença penal condenatória. Mesmo que ela não ocorresse o trânsito em julgado, já se começava a executar a pena de maneira provisória. Essa pena que estava prevista lá na sentença. A ideia era o seguinte, olha, como os próximos recursos que vão ter, que são lá o recurso especial, o recurso extraordinário, não vão adentrar ao mérito, aos fatos em si, então seria já possível executar essa pena. Então a ideia era essa, e dentre as várias ideias, né, uma das ideias principais que se tinha era essa. E em 2016, o STF, ele seguiu esse entendimento de que era possível a execução provisória da pena, depois de sair, de ser confirmada em segunda instância, a pena penal condenatória de primeira instância. Então já se podia, de maneira provisória, já executando a pena. Mas agora, recentemente, em novembro, né, de 2019, o STF já mudou novamente seu entendimento, baseado em quê, gente? Baseado em quê? Que princípio foi que o STF se baseou, aqui, o colegiado, né, por maioria? Ora, no princípio da presunção de inocência. Do princípio do estado de inocência, do princípio da não culpabilidade. Ora, se a própria Constituição diz que ninguém será considerado culpado até trânsito e julgado da sentença penal condenatória, a partir do momento quando você executa uma pena, e observe que essa execução provisória dessa pena não é aquela prisão provisória cautelar, não. Não é aquela prisão, não é a prisão em flagrante, não é preventiva, não é temporária, é a prisão decorrente de uma sentença que foi confirmada em segundo grau. Tá, mas aí você vai executar essa pena provisória sem o trânsito julgado? Mas isso não vai contra a Constituição? Vai. Mas espera aí, tem natureza cautelar? Não. É uma prisão processual? Não. É uma prisão que está cumprindo o dispositivo da sentença penal condenatória. Então, esse é o entendimento atual do STF, e eu acho, minha humilde opinião, que foi a decisão acertada do STF, foi no sentido de dizer: não se pode executar de maneira provisória uma pena, porque isso vai contra o princípio da presunção de inocência. Ah, professor, puxa, que legal isso. Quer dizer que agora deve-se aguardar o trânsito julgado? Deve-se aguardar. Ah, mas segundo grau confirmou a sentença penal condenatória de primeiro grau. Houve a sentença confirmando. Sim. Pode executar de maneira provisória agora? Não. Então tem que se aguardar o quê? Se houver recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, tem que se aguardar, então, o julgamento por essas instâncias? Sim. E tem que haver o trânsito julgado definitivo? Sim, tem que ter o trânsito julgado. Está na Constituição. Pelos fundamentos de alguns ministros que eu vi, foi muito interessante que eles falaram assim: não, meu posicionamento é conforme está na Constituição, conforme está na lei, conforme está no Código de Processo Penal. Eu sou um aplicador da lei. Eu não posso criar maneiras diferentes e ferir um princípio tão importante que é o princípio da presunção de inocência. Então hoje, esse é o cenário que nós temos aqui com referência à prisão como execução de pena, tá? Só recapitulando aqui, os dois tipos aqui. Prisões provisórias, prisões cautelares, que é a prisão em flagrante,
prisão temporária e prisão preventiva, são plenamente possíveis, não tem discussão, porque não fere o princípio da presunção de inocência. São prisões de caráter processual. Tem que estar presente, então, o periculo in mora e o caráter processual. Não se está dizendo que a pessoa deixou de ser inocente, que ele passou a ser culpado. Não é. O ponto de referência não é esse. O ponto de referência é processual, meu amigo. Você continua sendo inocente aí. Nós estamos vivendo a questão processual, que precisamos garantir o processo. Agora, a prisão como execução de pena, aí nós falamos que até então nós tínhamos duas formas, né? A prisão como execução provisória de pena e a prisão como execução definitiva de pena. A prisão como execução provisória de pena, ela foi prevista, ela era possível desde 2016 com o STF, com o entendimento do STF, e atualmente não é mais possível você prender alguém de maneira provisória sem um trânsito julgado. Tá? A decisão hoje é de que só é possível a prisão como execução da pena se ela for definitiva, se houver o trânsito em julgado. Então essa execução da pena ela só vai acontecer depois do trânsito em julgado. Okay? Não mais após o julgamento de condenação, confirmando a primeira instância lá em segunda instância, não. Tem que ter realmente o trânsito em julgado para que alguém, então, cumpra essa pena prevista lá no dispositivo da sentença penal condenatória. Isso por quê? Por causa do princípio da presunção de inocência. Bom, para finalizarmos, pessoal, vamos falar agora sobre os desdobramentos do princípio da presunção de inocência. Primeiro desdobramento, primeira consequência do princípio da presunção de inocência. O ônus da prova é de quem acusa. Se existe uma presunção de inocência, o ônus da prova não é meu, porque eu não tenho que provar que sou inocente. Por que eu não tenho que provar que sou inocente? Porque existe o princípio da presunção de inocência. Eu sou inocente. Quem tem que fazer prova de que eu não sou inocente é quem acusa, e não eu. Ok? Segundo desdobramento. Quem acusa não pode julgar. Quem é o titular da ação penal? Quem vai fazer a acusação? Quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. E quem julga? O juiz. Ou seja, o Ministério Público pode julgar? Não. O Ministério Público é fiscal do ordenamento jurídico, o juiz tem a função de prestar a jurisdição, dizer o direito. Então, olha só, quem acusa não pode julgar. Então, você não vai ver, por exemplo, o Ministério Público julgando, o membro do Ministério Público julgando. Terceiro requisito, não podem ser admitidas provas ilícitas, ou, por exemplo, provas obtidas mediante tortura. Outra, deve ser concedido a ampla defesa, o contraditório e o duplo grau de jurisdição, que são outros princípios que nós vamos falar mais para frente, né? Outra, publicidade do processo. Como regra, os processos são públicos. Então, se todas as provas que são carreadas, juntadas aos autos do processo, devem se dar oportunidade para ele, o acusado ou o seu advogado ter acesso. Tá? Outro desdobramento, imparcialidade do julgador. O julgador tem que analisar as provas, analisar os fatos. Ele não pode, então, ter parcialidade e a favor nem do autor, nem do órgão acusador e nem do réu, do acusado. Proibição de tribunais de exceção, tribunais que são criados posteriormente ao cometimento do crime para julgar aqueles crimes anteriores. Princípio do indúbio pro réu, né? O que é o princípio do indúbio pro réu? Na dúvida em favor do réu, outro princípio que nós vamos estudar ainda. Ou seja, na dúvida, se o juiz não sabe se condena ou se absolve, ele vai fazer o quê? Vai absolver. Por quê? Por conta do princípio da presunção de inocência. Acessar lá o nosso blog, lá nós temos lá a listagem de todas as nossas videoaulas disponíveis, vai sempre sendo colocado lá. Também inscreva-se aqui no nosso canal. Se gostou, dá um like aí pra gente. E os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. No mais, eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. A gente se vê depois com o estudo de outros princípios aí no direito penal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.